Assim diz a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme ao Senhor? Ou teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O texto nos narra a partir desse momento, irmãos, toda a desventura e dor de Jó nessa área. Mas agora eu quero te chamar ao capítulo 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Essa é a palavra do Senhor. Bendito Senhor, nós diante da tua palavra te pedimos agora graça de entendimento. Ilumina-nos o coração, fala conosco, nos ajude a compreender as tuas sabedorias, teus desígnios aqui, no nome de Jesus. Amém. Lá em Oxford tem um museu antigo que tem uma estátua muito curiosa. É a estátua de um demônio. Uma figura como que do diabo mesmo, não é um reles subalterno não. É talvez o Satanás. Aí ele está assim, com a testa um pouco franzida, os dedos meio entremeados nos dentes, uma expressão de preocupação, e os longos chifres aqui, arrodeando a cabeça. Meu professor de Antigo Testamento, lá da época do mestrado, ele visitou esse museu. E ao sair de lá, ele escreveu um artigo: o que faz o diabo roer as unhas? Já pensou nisso? O que fez um artista se dedicar ao trabalho de esculpir numa pedra e lapidar uma figura do diabo, preocupado, roendo as unhas? É uma arte, tem uma mensagem. E muitas vezes, infelizmente, não sabemos qual é. Mas eu queria aproveitar essa cena curiosíssima e perguntar para você diante dessa cena: o que poderia causar preocupação, ansiedade no diabo? O que poderia fazer o diabo
roer as unhas, ter ansiedade. Bom, diante de nós está uma passagem que pode ser resposta para essa pergunta. Esta cena de Jó. Aliás, é preciso informar os irmãos que talvez, muito provavelmente, Jó seja o registro bíblico mais antigo a ter sido realizado. Portanto, o livro bíblico mais antigo. Não aquele que em seu conteúdo narra as coisas mais antigas. Gênesis narra sobre o começo de tudo, óbvio. Livro do princípio da vida e do tempo. Fato. Mas quando Gênesis foi escrito, entende? Jó foi escrito provavelmente em primeiro lugar. E muito provavelmente tem a mão de Moisés aqui em parte desse registro. Porque a introdução, nós lemos parte dela, e a conclusão tem estilo literário análogo, identificável com o estilo de Moisés. É possível, nós não fechamos isso com os maiores estudiosos, mas as pesquisas caminham nessa direção. Só para que a gente se situe aí, em que momento teológico nós estamos? Nos primórdios da revelação. A revelação vai amadurecendo. Quando a gente chega nas cartas paulinas, Paulo fala como quem explica mistérios que no Antigo Testamento eram ainda um pouco vendados. Não era tão claro. Em Jó, então, nós estamos trabalhando com matéria bruta da teologia. Não lapidada, não refinada. Embora o livro seja um deleite teológico nas suas 8 porções de diálogos separados. Fora introdução e conclusão. Mas eu quero que a gente pense só nessa provocação inicial. Nós não vamos sair dela. Essa é uma cena muito curiosa. Você entendeu o que está acontecendo aqui bem? Existe uma apresentação um tanto quanto formal diante de Deus. No dia em que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, Satanás veio junto com eles se apresentar também. É tão formal que do capítulo 1 para o capítulo 2 repete a sentença com as mesmas palavras para explicar para nós que o que estava acontecendo era um ritual idêntico. Esse rito, provavelmente, se trata de um rito formal, repetitivo, oficial. Talvez quase que de quartel, permita-me, imaginação. Permita-me o vislumbre aqui dinâmico. Foram se apresentar. Essa cena já é curiosa demais. E o que vai acontecer em seguida mostra que essa apresentação não é meramente presença, é prestação de contas. Porque Deus pergunta, primeiramente aqui. Então Deus perguntou a Satanás, verso 7, capítulo 1, de onde vem? E você? De onde você está vindo? De rodear a terra e passear por ela. No capítulo 2, agora você, de onde vem? De rodear a terra e passear por ela. Há uma pergunta formal e uma resposta formal. O que já vai nos dando algum indício do que o livro vai nos detalhar depois, pelo menos argumentativamente. Sabe o quê? Que Deus tem o domínio aqui de todos esses seres. Isso aqui está implícito, mas depois fica explícito. É uma apresentação. O diabo não tem autonomia, não tem liberdade diante de Deus. Ele se apresenta. Ele presta contas. Ele está submetido. Nós não cremos que Deus e o diabo tenham queda de braço. Deus não luta com o diabo, irmãos. O diabo é uma das criaturas caídas. Criaturas minúsculas debaixo de um ser eterno, imensurável. Santo, santo, santo. Que tudo criou. Não compare forças. Não meça forças.
Certamente Deus teve esse diálogo com os outros ali. Isso aqui não é parábola, isso aqui não é provérbios, isso aqui é registro histórico. Então certamente ocorreu historicamente nessa mesma cena a prestação de contas de outros anjos. Entenda, filhos de Deus, aqui por anjos. Inclusive o diabo é um anjo. Ah, mas era antes dele cair? Não, ele está aqui como acusador. A palavra diz Satanás. Mas o foco do livro de Jó quer mostrar o que acontece entre Deus, o diabo e Jó. Então por isso que as falas de Deus e do diabo é que foram registradas e não as demais. Porque não tinha qualidade para o registro. Não interessava para o argumento do livro. O argumento do livro quer nos mostrar o diabo e Deus diante de Jó. Bom, essa é a situação. Curiosa, não? Mas imediatamente a coisa se complica profundamente. Já estava curiosa o suficiente. Já estava peculiar o suficiente. Mas então Deus puxa um assunto. Ele é quem toma a iniciativa do diálogo. Você ouviu meu servo Jó? E o diabo poderia ter falado, Jó. Não. Tem muita gente aí, né, senhor, para eu tentar. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Como é que eu vou saber o nome de um, Senhor? É essa a resposta? Não. Aí você vai entender por que Deus está provocando o diabo. Verso 8. Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ei, diabo, esse é bom. Conhece esse? Verso 9. Satanás respondeu ao Senhor, mas será que é sem motivo? Se você tem a Bíblia Almeida Revista Atualizada, tem uma palavra curiosíssima aí. Acaso é debalde que teme a Deus? Pode ver se você tiver aí. Debalde. Debalde significa é sem razão. Se fosse um bom goiano, diria, mas também. Assim ele começaria essa frase. Mas também, né? O Senhor abençoa ele com tudo quanto é tipo de mimo, com tudo quanto é tipo de frescura. Nas palavras do texto, diz assim: acaso é sem motivo que teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra? E agora fica claro para nós o tema central do livro de Jó. Motivação. O tema central desse livro é por que uma pessoa teme a Deus. Quem somos nós diante de Deus? E onde deve estar o nosso coração ao contemplarmos a Deus? Quais as razões para temermos a Deus, para adorarmos a Deus? O que pode segurar um homem diante de Deus? O que pode sustentar a adoração de uma pessoa a Deus? Esta é a mensagem do livro de Jó. Motivação. E o diabo está aqui agora na ponta da língua. O diabo quer conversar sobre Jó. E Deus puxa essa língua para fora, permita-me. E o diabo tem certos pressupostos. O diabo tem algumas teses acerca do porquê um ser humano teme a Deus. Eu disse para vocês, aqui estamos lidando com a literatura das mais antigas em termos de teologia. O diabo está aprendendo sobre o ser humano. O ser humano está aprendendo sobre Deus. E nós estamos contemplando essa história. A primeira tese do diabo é que uma pessoa só pode temer a Deus se Deus o abençoar.
com muitos bens, com muitas posses, com toda sorte de cuidados. Mas também o Senhor cercou ele de tal forma que dentro dessa cerca tudo prospera, tudo se multiplica, tudo floresce, tudo é tão verde, tudo é tão lindo. Aí fica fácil. Quer saber, Senhor? Verso 11: estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Ninguém ama a Deus mais do que os bens da vida, mais do que os filhos, a família, a segurança. O diabo acredita, e não é à toa. Ele não tirou essa informação do nada. Ele observou muita gente. Ele observou talvez o povo de Deus. E chegou à seguinte pressuposição: se Deus não abençoar a vida da pessoa, não tem como ela temer a Deus. Se Deus não te cercar de bênçãos, não tem como você temer a Deus e adorá-lo. Talvez Deus pense isso de mim. Talvez o diabo, pense isso de mim. Talvez o diabo pense isso de você. Que você só teme a Deus enquanto as coisas vão bem. E se Deus tirar tudo que você tem, você não fica diante de Deus com adoração, com temor, com amor a Deus. O diabo tem razão para pensar isso. É isso que ele está falando com ele. No capítulo 2, o currículo de Jó não muda. Só que a vida de Jó mudou. Olha o que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 2, versos 13 até o 22. Jó perde todo o seu plantio, todas as suas posses, todos os seus bois. Ele perde a sua casa, ladrões entram, matam, o fogo vem, e por fim, seus 10 filhos e filhas, enquanto estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, são soterrados e morrem todos. Sobrou Jó e a esposa. Do capítulo 1 para o capítulo 2, tudo mudou na vida de Jó. Mas o currículo dele não. Deus pergunta mais uma vez para o diabo: viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. O diabo talvez está ansioso com relação a essa vida. E andar pela terra e passear por ela, na verdade, está fazendo buraco ao redor da vida de Jó e da casa dele. Roendo as unhas, inquieto. Eu não acho que anjo dorme, mas permita-me, sem dormir, vigiando esse homem, olhando nos olhos desse homem, pensando: como pode? Não é possível alguém temer a Deus acima das bênçãos. E a ideia do diabo é: toca tu nele, Senhor, para que ele blasfeme contra ti. E você quer saber? Deus dá autoridade ao diabo para que ele faça isso. Vai e toca em tudo quanto ele tem, mas poupa-lhe a vida. Quem vai tirar os bens de Jó é o diabo. Mas quando Jó é questionado sobre a sua fé, ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Nu nasci, nu irei embora, bendito seja o Senhor.
mesmo sendo o diabo quem está afligindo a sua vida e interessado nas suas chagas, nas suas dores, Jó não percebe o diabo, porque Jó está com os olhos em Deus. Jó está com os olhos ancorados e o coração ancorado em Deus e na providência bendita de Deus. O currículo dele não muda até o capítulo 2. É então nesse momento que a sua provocação chega em outro patamar. Não é possível que alguém teme a Deus sem barganha. Pele por pele. E ele blasfemará contra ti na tua face. Toca no corpo dele, toca na saúde dele. Porque ninguém é capaz de amar a Deus mais do que a própria vida. O diabo dá um passo a mais na acusação. Ele dá um passo a mais no seu pressuposto. Ele acha que Jó está usando a Deus. Ele acha que Jó está barganhando com Deus. Tudo bem, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu as posses. Mas será que ele mantém a sua integridade se Deus tocar nele, se a gente tocar na vida dele? E Jó é coberto de chagas, da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Verso 7 diz assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó responde: você fala como uma doida. O diabo deixou a mulher. Fazia parte do plano dele. Entenda isso aí como você quiser. Mas faz mesmo. Não porque o casamento não é bom, mas porque essa mulher fazia parte da perda da fé. Ela morta, como os filhos morreram, não ajudaria o plano do diabo, mas ela viva sem fé, acusando a fé dele, valia. Amaldiçoa o seu Deus, diz ela no ouvido dele. Dura tarefa. Jó reconhece que ela está falando como uma doida. Alguém que já perdeu a sanidade, dá para culpá-la? Não. Em contrapartida, não dá para culpá-la. Perderam os bens da noite para o dia. Perderam o sustento da noite para o dia. Perderam sua casa da noite para o dia. Mas, meus irmãos, nem precisava ter ido tão longe. Perderam 10 filhos. Você já viu uma mãe enterrar um filho? Eu já. É enlouquecedor. A primeira coisa que nós queremos perguntar para Deus no luto é: por que, Senhor? O luto nos tira a razão. O luto nos anuvia os olhos. O luto nos tira a sobriedade. Quantas vezes nós nos escutamos, queridos, no ofício ministerial: pastor, e agora? O que será da minha vida? Pastor, e agora? Como que eu vou continuar? Ora, vai continuar. A gente sabe que vai. A pessoa não está querendo resposta. É porque ela não está conseguindo enxergar o dia de amanhã. Por isso eu repito, não dá para culpar essa mulher. Mas ela faz parte do plano de desespero do diabo. E Jó confronta a sua esposa. Temos recebido
de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó pastoreia a sua esposa. O currículo dele não muda. Embora a sua vida já não é mais a mesma há muito tempo. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Jó está mostrando que é possível amar a Deus acima de todas estas coisas. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Temos recebido o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O que pensar à vista disso? Ao ver esse exemplo, ao ver essa trama, o que ocorre ao meu coração e ao seu coração? Você ama o Senhor mais do que o seu sustento? Claro, pastor. Então Deus pode tirar. Que nós seguimos amando ao Senhor, certo? Você ama a Deus mais do que os seus filhos? De tal forma que se você os perdesse em vida, você continuaria amando o Senhor? Eu sei que não dá nem para imaginar essas coisas, queridos. Mas é importante que a gente entenda que a palavra de Deus quer nos ensinar algo muito precioso com esse livro. Que Deus é soberano. E que na sua soberania, Ele trabalha de forma incompreensível, cujas providências são complexas. Mas em todas elas, Ele graciosamente se importa conosco, a ponto de nos dar intimidade com Ele. Nós, formigas nesse universo, temos amizade com o ser de Deus em Cristo. A tal ponto que podemos chamá-lo de amigo, chamá-lo de pai, estar na presença dEle e ter a atenção dEle conosco. Deus conhece o nome de Jó. Deus se alegra com a vida de Jó, dizendo: você viu o meu servo Jó? É um homem bom e reto. Já imaginou Deus falando isso sobre você, querido? Já imaginou Deus feliz com a sua história? Sabe o que é isso? Graça. Porque nós não temos a fibra de Jó. Eu vou falar por mim, eu não tenho. O que sobraria de mim sem as bênçãos do Senhor, sem os cuidados do Senhor, sem os meus filhos, sem a santidade da minha esposa, a lucidez e o cuidado dela? Deus vai nos dando oportunidades de responder à fé na nossa vida. Mais tempo ou menos tempo, o vendaval chega e leva a nossa casa. Mais tempo ou menos tempo, e o salteador chega até nós. Vacas magras, incêndios, restrições e morte. Talvez você já viveu isso. Talvez você já viveu dores profundas na sua vida de fé, na sua vida como filho de Deus. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Eu posso falar do meu testemunho, porque nas minhas dores mais profundas nessa vida, quando busquei o Senhor, para que Ele me explicasse onde Ele estava na minha dor,
eu posso dizer que Deus exigiu de mim a resposta que eu procurava, ao exigir temor e adoração no meio da dor. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer que Deus falou. Mas como eu não sou, eu vou falar que Deus falou. Temor e adoração na dor. Talvez você está vivendo um momento de dor hoje. Ouvindo essa palavra agora. Você está querendo saber cadê Deus. Talvez você olhe para esse homem aqui e fala assim, como pode? Essa fibra, essa resiliência de fé, essa fibra moral, esse caráter de fé, como pode? Porque eu, por menos, embora esmagado pela circunstância, estou perguntando, cadê Deus na minha história? Talvez você hoje está fazendo essa pergunta. Senhor, até quando? Talvez você está perguntando como o salmista. Senhor, viraste o rosto para com os teus filhos? Não te esqueça de nós? Ou até quando, Senhor, não te lembrará de nós? Talvez você está fazendo essa oração e não a de Jó. Mas esse texto não está aqui para nos dar algo inalcançável, muito pelo contrário. Não é tanto para nos mostrar Jó, porque esse livro não é sobre Jó. Esse livro é sobre Deus. E o final desse livro é Jó, depois de ter perguntado 14 vezes. A paciência dele não é tão grande assim como diz o ditado, não, viu? 42 capítulos para 14 perguntas de Jó, inclusive pedindo para Deus tirar a vida dele. Mas sem blasfemar. Mas sem pecar contra Deus. Mas ao mesmo tempo impaciente. Moído, esmagado. Mas quando Deus fala, Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Nenhuma delas. 14 perguntas, nenhuma resposta. O que me dá a entender que Deus não me responderá nas minhas angústias como eu gostaria. E talvez não responda aos seus questionamentos, nas suas dores, como você gostaria. Mas isso não significa, conclusivamente, que nós ficaremos sem resposta. Temor e adoração foi o que Ele me entregou. Eu queria outras coisas. Mas Deus sabia que aquele era o caminho da cura para mim. Tema o meu nome e renove a sua adoração. Talvez seja o seu caso. Talvez você precise voltar a se maravilhar com Deus no fundo do poço que você está. Porque ao final desse livro, depois que Deus fala, e sabe o que Deus fala? Onde estava tu quando lancei os fundamentos do universo? Da terra. Onde estava tu quando chamei as estrelas à existência? E Deus vai se mostrando imenso, imenso, glorioso. E Jó vai ficando pequenininho, pequenininho. A ponto de dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que aconteceu de lá para cá? Esse homem que no capítulo 1 tem esse nível de maturidade e de fé, está dizendo que conhecia só de ouvir falar. O que aconteceu? Qual foi o ingrediente do capítulo 1 ao capítulo 42? Providências amargas, porém providências cuidadas por Deus. Os seus dias mais escuros, os seus dias mais amargos também pertencem a Deus. O mau tempo pertence a Deus.
E até as investidas de Satanás contra a sua vida não estão fora do domínio gracioso de Deus. Nessa hora que é bom pregar para pentecostal, eu vou repetir. Nem as investidas de Satanás estão fora do domínio de Deus na sua vida. Ele orou. É verdade, irmãos. É verdade. Deus dá limites para o diabo, para humilhar o diabo e para cuidar da vida de Jó. Para cuidar da vida de Jó. Mas como? Como que Deus cuidou? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó entende que o maior tesouro dele é o Senhor. Nós vamos ter dificuldade em entender isso se nós não estivermos buscando mais de Deus, mais intimidade com Deus. Qual foi a última vez que você pediu isso para o Senhor? Qual foi a última vez que você pediu mais intimidade com Deus? Em que posição na fila está intimidade com o Senhor, maturidade com o Senhor, contemplação, adoração? Em que lugar da fila está? Porque eu sei que pode ter uma casa nova, pode ter um emprego novo, pode ter uma questão matrimonial, pode ter até uma questão relacionada aos filhos, à saúde em casa, coisas nobres, coisas desejáveis, coisas louváveis. Mas elas só não podem estar em primeiro lugar, porque isso pertence ao Senhor. Não foi por menos que o Senhor contou uma parábola dizendo que o rei, que é ele, deu um grande banquete e os seus 3 convidados não puderam ir porque tinham comprado uma junta de bois, comprado uma terra e se casado. Coisas nobres, nobilíssimas. Mas deixaram aqueles homens fora do banquete do Senhor. Como está o seu coração? Você tem contemplado o Senhor? Tem se admirado com o Senhor? Eu quero pedir a Deus hoje que Ele desperte o nosso coração para amá-lo mais, o quanto antes, para que Ele não precise das argumentações tais quais deu para Jó. Mas se forem necessárias, Ele argumentará conosco quão belo Ele é, acima de todo bem nessa vida. O que pode fazer um homem manter a sua vida com Deus? Como pode alguém se manter motivado a adorar a Deus? Essas são as perguntas desse livro. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem amado a Deus mais do que os seus bens? Mais do que os seus? Mais do que a si próprio? Eu quero te chamar e te exortar hoje a que você busque o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Que Deus renove em nós um apetite por Ele. Que Deus renove em nós vontade de adoração. Vamos orar. Bendito Deus. Pedimos ao Senhor que nos dê fome pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê adoração ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê, ó Deus, um amor acima de todas as coisas, ao nome santo do Senhor, Deus. Deus nos ajude a entender isso no bom tempo. Porque o mau tempo pode ser pesado demais para nós, ó Deus. Mas nos ajude a recebê-lo como quem depende do Senhor em todos os dias, nos bons e nos maus. Ó Deus, tem misericórdia da nossa fé, Pai. Dá-nos profundidade. Dá-nos intimidade. Em nome de Jesus. Amém.